meio-dia em ponto. Eu vou pedir para o Ridley, pode conduzir a entrevista, começar a condução da entrevista, eu vou precisar dar uma corridinha ali nos bastidores. Antes de sair, a gente está recebendo aqui, então, os nossos entrevistados de hoje para falar sobre o Val África, uma produção aí que, como toda grande produção, leva bastante tempo para ser produzida, né? Não é assim de uma hora para outra. Então, vamos conversar com o Nando Ramos e também com a Gabriela Bahrein para entender em que ponto está o desenvolvimento, né, do projeto aí. Como eu disse, eu vou precisar sair na produção ali rapidinho, mas eu já volto. Enquanto isso, vou deixar nas mãos capazes do meu querido Ridley Madrid, um cara que é muito voltado aí à pauta da cultura. Eu já volto. Então, para a gente começar, muito bom dia, Gabriela, muito bom dia, Nando, sejam bem-vindos ao Contraponto. Eu acho que para a gente começar, justamente gostaria que vocês contassem qual é o momento da produção do filme para ao longo da conversa a gente ir falando sobre o filme e delineando um pouco as coisas. Pois então, a gente está já estamos, podemos dizer que na reta final, né? Agora estão faltando algo em torno de 80 dias para a gente começar efetivamente as filmagens, né? A captação. Então, estamos em desenvolvimento aí, bem forte na cenografia, que é de época. Então, a gente tem aí uma série de coisas sendo realizadas, construídas, pintura, um bonde, que a gente está numa fase também de forrar e pintura também. A casa lá, a Casa Oca, que é uma casa cedida pela universidade, pela UFPEL, que também tem condições um tanto precárias, que a gente está tentando pintar, está tentando restaurar para poder fazer uma filmagem com qualidade, enfim. Estamos num debate bem xarope, assim, bem chato com a Equatorial, que é uma empresa realmente que não é amiga muito. Ela nos colocou numa posição ruim, porque tem alguns cabos de eletricidade que ficam a 1 metro da parede e a gente não tem condições de colocar pessoas ali trabalhando, né? E eles alegam que eles não podem fazer nada e querem que a gente contrate uma empresa privada, uma série de coisas que estão distantes do edital. A gente não tem como prever um orçamento para contratar uma empresa de engenharia elétrica, então a gente está nesse impasse e provavelmente a gente não vai conseguir recuperar o edifício da maneira que a gente queria, né? Mas isso é um ônus, né, da privatização. A gente sabe que isso sempre, o serviço cai, o preço aumenta, e nós somos mais umas vítimas dessa turma aí, né? E, enfim, estamos ainda com uma troca de pessoal no elenco, por conta de compromissos agendados de atrizes e atores de São Paulo e Rio, que são sempre um problema, né? Aqui a gente está distante demais das capitais, então sempre tem esse custo de não vão poder, pessoas de mais idade que têm problemas de saúde. É uma coisa, todas essas coisas são previstas, né? Então não tem nenhuma surpresa, a gente vai levando e trocando pessoas. Então estamos trocando pessoas de boa importância no elenco, pessoas de todos os sentidos, estão sempre entrando algumas pessoas e saindo outras, né? Na parte de cenografia e na parte de trilha sonora e na parte de, enfim, do marketing também, tem pessoas novas e saindo e voltando, porque como é uma produção de longo prazo, né? E daqui a 80 dias a gente deve começar a captar, muita gente também está em busca de contratos, né? E o filme ele não é um emprego, né? São contratos temporários, enfim, então também é um pouco de dificuldade de algumas pessoas compreenderem isso, que a gente não tem como dar emprego, enfim. E as pessoas sempre julgam o cinema como aquela ciência milionária, né? Porque a base é Hollywood, então a gente não é famoso, mas a gente deve ter dinheiro, então tudo para nós é inflacionado, né? Desde funcionários até material, assim, quando se fala que é para coisa de filme, o preço muda. São coisas que já estão dentro do nosso universo do dia a dia. No mais, a cidade nos acolhe bem, a gente consegue trabalhar com tranquilidade
e com as dificuldades que não só nós teremos, né, outros todos que vierem. Uma produção de filme, ainda mais uma longa-metragem de época, sempre trazem consigo. Cíntia Barenho, a tua avaliação... Gabriela. Perdão, desculpa, Gabriela, é verdade. Na tua avaliação, quais são os principais desafios, justamente tudo isso aí? Eu acho que o Fernando já falou bem dos desafios, né? Só teria que repetir, assim, a questão do baixo orçamento, a expectativa que a gente cria que uma produção de filme gera nas pessoas, as adversidades de agenda de conflitos com a agenda do pessoal Rio-São Paulo, a distância da cidade do centro, o próprio poder público e suas questões fragilizadas, como esse impasse com a CE Equatorial aí, que está nos prejudicando bastante em função da recuperação da parte externa da Casa Oca. E é por aí, mas também penso que não há previsão da CE com relação a essa Não, eles não vão fazer. Não vão fazer? Não. Eles sugerem que a gente resolva o problema por parte da produção mesmo. Eles alegam que os fios estão no lugar certo, que é convido, inclusive, as pessoas da sociedade a visitarem lá o prédio para se certificar de que é evidente a olho nu de que não há uma distância segura do prédio e dos fios, né? Não tem como botar um trabalhador para pintar aquele prédio lá sem encostar nos fios, né? É óbvio, né? Mas eles alegam que sim, que mediram, coisa que a gente também não viu, porque nós estamos dando expediente lá, né, diariamente, e não vimos ninguém aparecer por lá também para medir nada, né? E é isso, e aí nos disseram que da parte das obrigações deles está tudo ok, e que, então, seria de nossa parte a contratação de uma equipe especializada para cobrir, enfim, fazer a pintura da fachada, para encapar os fios, né? Porque o que a gente pediu foi isso, que eles, sabendo pela evidência que os fios estão numa distância menor do que a segura, o que a gente solicitou foi que eles nos ajudassem com essa estrutura de encapar os fios. E eles disseram que não, que a gente teria que providenciar. E como o Nando disse, não há uma previsão orçamentária dentro do filme para isso, né? E outra sugestão que eles nos deram, mas que eu não tive retorno, foi pedir um apoio cultural de patrocínio, que ainda será avaliado e que até agora não foi avaliado, porque eu até, enquanto produtora executiva, procurei, né, na esperança de que houvesse alguma boa vontade já de pronto, né, porque eu penso que nem precisava. Na verdade, eles podiam ter me dito, olha, a gente não pode isso, mas e tal, quem sabe nós, né, enquanto empresa, podemos fazer esse acordo desse apoio. Então, não foi o que aconteceu, não tivemos retorno até o momento, e diante do nosso tempo viável, aí acho que não vai rolar. Ainda divulgaremos, né? Divulgaremos. Essa empresa realmente é uma empresa obtusa, né? Eles não têm interesse em ajudar, e a gente fica imaginando como seria com a CE, isso já estaria resolvido. Por obviedade, já estaria, uma equipe teria ido lá, e poderiam desligar os fios por algumas horas por dia para a gente trabalhar, colocar um cabo reserva pelo solo, por exemplo, que também são opções que se aventou, eles não têm o menor interesse, e não tem, e são realmente, esse custo que a gente já sabe, né? O governador privatizou a preço de banana, então as pessoas, eles não nos respeitam, né? A Equatorial não respeita o povo gaúcho, eles foram comprados por 100 mil reais. Dinheiro público, compraram a empresa por 100 mil reais, botaram milhares na rua, centenas, tem poucas equipes, porque todos esses processos que a gente tem passado aí de mudança climática, com temporais, a gente vê a demora, não é uma reclamação nossa, é uma reclamação de todo o Rio Grande do Sul, que é atendido por eles, porque nas outras empresas, não sei se é RGE ainda, que também são oriundas da privatização, né? Eles atendem mal a todos, né? Porque os funcionários antigos falam que quando acontece
um evento climático, eles são procurados, desesperados, assim, para voltar, para fazer uma hora extra, para tentar atender, porque eles botaram para a rua as empresas, as equipes simplesmente, e a nossa lá é simplesmente uma má vontade, que a gente sabe que esse pessoal do neoliberalismo, eles odeiam cultura, né? E a gente não tem como fazer. Nós não temos orçamento para contratar um engenheiro elétrico, uma empresa com caminhões e não sei o quê, e de qualquer maneira nós vamos ter que nos reportar a ele, né? Para desligar a luz da rua. A gente nem consegue fazer isso sozinho mesmo. Pois eu ia perguntar, não há uma responsabilidade? Sim. Eles alegam que não. Não tem nada público. Eles tiram a responsabilidade com essa alegação de que... A não ser o serviço, né? Não, eles não... Eles até... Essa coisa que a gente sabe que eles fazem muito bem. Eles têm um departamento de comunicação com uma resposta pronta, que geralmente é ridícula. Estamos investindo milhares na segurança, mas o caso de vocês não é com a gente. Essas coisas distantes, assim. Então, nós vamos denunciar até o final. Pois é, vocês chegaram a falar com alguém Sim, sobre tem uma pessoa lá que nos respondeu. Sim. Eu não me recordo o nome, que nos respondeu. São as solicitações que a gente vem fazendo, de forma interna, por enquanto. Né? Aí, publicamente é a primeira vez que a gente está falando sobre isso. Exatamente. Mas já comentei com eles de forma interna que levaria a questão para a UFPEL, até porque o prédio é da UFPEL, é de interesse da universidade, né? E vamos ver aí o que... eu ainda tive contato com o caminho, né? o diretor do curso de engenharia ali, que se eu não me engano é o do próprio engenharia elétrica, o Bruno. Acabei não tocando nesse assunto porque a gente está tratando de outros problemas, mas eu vou falar com ele sobre isso também, para ver se a própria UFPEL não tem equipamento ou alguma coisa, já que se trata de engenharia elétrica. Vamos tentar pela UFPEL, a gente informou que o prédio era público, que era de interesse da universidade, e eles não dão mola, né? Porque esse pessoal não respeita ninguém mesmo. O pessoal do Equatorial é um pessoal de baixo nível mesmo. E aí temos ainda a prefeitura, no último instância. A gente é apoiado pelo governo, a vice-prefeita já nos visitou, é uma nossa aliada, e ainda não chegamos nesse ponto, né, de ficar pedindo para alguém interceder, porque é até mesmo um ponto ridículo, assim, né? Vidas em jogo, eles é que têm a tecnologia, eles é que têm o equipamento, e eles não querem usar as pessoas assalariadas da própria Equatorial não vão poder ir lá fazer esse trabalho para nós, né? E como o orçamento do filme ele prevê coisas ligadas à cultura, contratações ligadas à realização do filme, e não uma empresa de elétrica para realizar um serviço que teoricamente seria público. É esse debate aí que a gente vai tentar chegar depois via prefeitura, assim, quanto antes, né? Porque já esgotou o prazo, a gente tem que contratar os pintores, a gente está adquirindo as tintas e não estamos podendo trabalhar, infelizmente. Gente, falando um pouco sobre o filme. O filme ele apresenta a trajetória de África, né? Que é uma mulher negra liberta da escravidão, que é ambientada também pelo regime militar. Eu queria que vocês contassem para a gente como que surgiu a ideia de cruzar essas duas temporalidades, a da opressão, essas duas temporalidades na figura dessa personagem. É justamente por conta da questão da opressão, né? Nós dois, eu enquanto produtora, o Nando enquanto roteirista, tínhamos muito a preocupação de... Observamos já desde sempre uma questão de que a ditadura normalmente não é retratada dentro do viés da negritude, né? A gente fala mais de um tempo de ditadura com torturados não negros, né? Intelectuais, enfim. A maioria homens, inclusive. Homens, exatamente. Homens brancos. E esse filme vem para dar um ponto controverso disso, assim, um outro ponto, um outro viés, né? Vamos falar de negros periféricos nesse período da ditadura, também perseguidos, tentar abordar a repressão da ditadura dentro do ambiente da população negra periférica do Brasil, e mulheres, e enfim, né, todas as pessoas. Eu acho que é isso, né? E por que Pelotas? Na verdade, essa história partiu em cima de
de um argumento, né, num conto, eu não sei, eu escrevo abertamente, assim, sem pensar no que eu vou escrever. Há mais de 10 anos eu escrevi A Velha e o Bonde, que era uma pessoa traumatizada com os bondes. Era uma senhora que morava num porão de uma escola e que ela era traumatizada com o bonde, com barulho e tudo, enfim. E quando surgiu essa oportunidade da gente escrever, por conta dos editais, havia de se situar isto, né? Então, como era para filmar, né, a história que eu escrevi, na verdade, acho que não era para ser filmada, era para ser narrada. Então, eu fiz essa adaptação, assim, achei de... Como, por exemplo, já por existir bonde, então já é numa época mais passada, né? Então, eu tive que ambientar a história e ambientei nesse momento da ditadura, que era um momento propício para falar sobre isso, para expor essa opressão numa pessoa que morava num porão, que não tinha nome, não tinha documentos, né? Uma coisa que se tolerava até pouco tempo atrás, até poucos anos atrás, as pessoas moravam nas escolas, não tinham contrato de trabalho, aquela avó, aquela tia que acordava, varria, limpava, cozinhava, não tinha contrato. Aí, de umas décadas para cá, foi sendo depurado isso, né? As pessoas têm que ter o seu contrato, têm que ter concurso, enfim. E Pelotas, porque eu morei aqui nos anos 80, fazendo a UFPEL, e eu já conhecia bastante aqui a parte do casario, a parte dessa preservação, pelo menos parcial da cidade, né? E uma cidade amistosa, assim, que é uma coisa que não é Porto Alegre, nem a grande Porto Alegre, que é um local conflagrado de violência, de assalto. São coisas horríveis, assim, nada a gente pode fazer sem ser roubado. Em qualquer lugar que tu vá, tu tem ameaça de ser roubado, de ser agredido, enfim. Então, também por isso, porque a gente não podia expor 20, 30, 40 pessoas na rua tentando gravar uma coisa e ser roubado um equipamento, ser roubado... Isso já aconteceu contigo, com vocês, em Porto Alegre? Não, com a gente não aconteceu, mas os relatos são terríveis. Músicos que saem de bar de noite, estão esperando o transporte, o pessoal leva equipamento. Pessoal de filme é levado, tu só vai se dar conta depois, quando tu vai tirar, mas cadê o tal coisa? É aquele pessoal que fica ali, passa e tira. É horrível, não... Enfim. E também lá em Porto Alegre o governo é horrível, né? Um Melo é um cara ligado ao Bolsonaro, que são pessoas que a gente se afasta totalmente e falamos contra abertamente. Aqui temos o Marrone, que é bem mais próximo do que a gente imagina. Conheço ele pessoalmente também, não por isso, porque na verdade ele nunca foi nos visitar, né? Quem foi a vice, mas ele é apoiador, sim, do filme. E então, por todos esses sentidos, assim, pelo viés político da cidade e pela cidade ter esse visual, né? Este visual. Aqui tudo é mais próximo, então a gente fala mais fácil com o prefeito, fala mais fácil com fala mais fácil com o diretor do curso. Lá em Porto Alegre tu vai falar com o assessor do cachorro do Melo, entende? E nunca vai conseguir falar com ele. Então a gente lá, aqui a UFPEL nos emprestou o prédio assim com um ofício. Lá jamais, nem a URGS jamais nos daria uma coisa assim. Talvez nos tentasse alguma coisa. Então, quanto maior o lugar, mais longe tu fica de fazer parte do poder, né? Aqui, não que a gente faça parte do poder, mas com facilidade, tirando a Equatorial, que é essa empresa antipática, a prefeitura nos acolheu bem, outros, o pessoal de hotelaria e outras coisas, a gente está sendo bem recebido, e algumas outras empresas também. Então, a escola técnica totalmente nos apoiando, o IFSU, um apoio total do IFSU, vamos emprestar mobiliário, figurinos da universidade e do IFSU também. O pessoal federal, todos nos acolheram muito bem. Tem o município de Rio Grande, que o IFRS também já está nos apoiando, emprestando equipamento. O município aqui, já desde não podemos falar da Paula Mascarenhas, que também já o ano passado, quando a gente estava produzindo, eles já nos deram apoio, enquanto os inservíveis estão todos à nossa disposição. Lá a gente vai buscar mobiliário e outras coisas lá, enfim. E quanto ao Estado, eu nem me lembro o que a gente foi ver do Estado. O Estado proporcionou o edital, né? Mas o edital é do dinheiro federal, né? O Estado é um intermediário. Mas aí o Estado nos proporcionou a Equatorial. Isso sim é que a gente sabe de verdade, né? Então...
Não, pode complementar. Não, acho que é isso. Para localizar Pelotas, pelo menos. E sobre a casa, que vai ser a principal locação do filme, qual é o simbolismo de ocupar esse espaço com arte em memória negra? Olha, primeiro da própria ocupação, né? A casa já é esse espaço que é a Casa Oca, que tem a sigla, que realmente eu não me lembro, não me recordo o que é, mas é uma casa de ocupação que ela faz parte da pró-reitoria de diversidade de gênero e minorias, enfim, que foi nos cedida. Então lá a gente recebe todo esse pessoal. A casa está aberta a todos diariamente quando a gente está lá. Vão lá tomar um cafezinho, vão lá ouvir a gente falar. Casa Oca é ocupação coletiva de artes. Em função da diversidade, né? Isso. Então para nós é muito importante, até por conta de que, embora eu não tenha estudado ali, mas a gente já ouviu relatos, a casa ali, bom, certamente era de algum proprietário rico, construiu uma casa no Porto, porque era o local mais importante da cidade na época, e certamente era um cara que tinha escravos, né? Com certeza ele era um cara escravocrata, porque para construir a casa e manter aquilo ali, certamente não era por ele. Então as casas em torno ali eram com pátios, e tem ainda algumas com pátio, que provavelmente era onde abrigavam senzalas e coisas assim. Então levar isso tudo lá para dentro, para nós é um posicionamento, né? Um local que antes hospedou esse poder, né? Hoje em dia ele está dando espaço para a cultura que tenta resgatar, né, essa memória aí que sempre se tentou apagar, enfim. E o simbolismo do filme, embora o bonde seja um veículo, né, que não polui, e, enfim, dessa poluição direta de carbono, né, porque, na verdade, para produzir energia elétrica a gente ainda polui, né, mas a gente prefere... no filme a abordagem sobre ele é que ele faz parte da evolução, assim, que quando vai chegando a evolução as outras coisas vão saindo, né? Então, no caso da a avó África, ela representa todos os negros da África que foram trazidos e são sem nome, e são sem idade, sem origem, né? As pessoas tinham um nome que era o nome que foi adotado, era o nome do senhor que comprou, né? Então ela é um anônimo, assim, que a sua cultura teve que ser imposta e está sendo agora resgatada lentamente, porque eles eram massacrados. E o bonde simboliza isso, o progresso foi apagando, né? Até que ela morre, enfim, atropelada pelo bonde, que é o que inicia a história, ela morrendo atropelada pelo próprio veículo que ela tinha, que no filme vocês vão compreender por que ela tinha essa ojeriza aí ao bonde. Esse receio, esse temor, né? Uhum. Eu queria perguntar para vocês se estavam... Estava comentando justamente dessa parte estrutural de Pelotas e as informações históricas, né, que acabam decorrendo também do próprio patrimônio. Existem entre esses elementos, imagino que vocês estejam também descobrindo muita coisa a partir dessa produção, o trabalho que é necessário, né, para desenvolver o filme. Tem alguma coisa que vocês conheceram ou descobriram a partir desse projeto sobre os costumes dessa época ou elementos históricos sobre a escravização dos seres humanos, né, aqui em Pelotas? Na verdade, não, esse filme não é a primeira vez que a gente vem falar sobre isso em Pelotas, né? Nós já temos uma minissérie e um longa-metragem documental que já abordava esse tema aqui, né? Visitamos quilombos, aprofundamos bastante a questão da escravização da região aqui, fomos nas charqueadas. Então, até vou te dizer assim, neste momento, para este projeto, nós já estávamos preparados pelos outros projetos que fizemos. Então, já tinha uma familiaridade, né, com muita gente da universidade, com suas pesquisas, participaram da nossa pré-produção e do outro filme também.
Então, nós já chegamos sabendo mais ou menos o que íamos encontrar, assim, né? Dentro dessa questão de novidades. No outro filme, depoimentos da Ledeci, né? Professora A Ledeci. professora Ledeci, o Quilombo de Canguçu. Quilombos de Canguçu, que são oriundos daqui, né? O pessoal fugia daqui para ir para Canguçu. A fama que Pelotas tinha no país, que eram os próprios escravos, tinham pavor de ser mandados para cá. Então, quem vinha para cá é porque estava cumprindo castigo de outros senhores. Então, os caras mandavam o fujão para Pelotas, porque aqui era o lugar que a média de idade era 34 anos para as pessoas morrerem, né? Porque eles trabalhavam no frio, sem roupas adequadas, muitos no sal, né? Por causa da charqueada, e o sal faz perder os membros, então se criou uma geração, não se criou a geração porque as pessoas morriam antes, né? De pessoas sem mãos, sem braços, sem pés, né? São coisas terríveis de se saber, assim, né? Enquanto a cidade toda tem o orgulho da princesinha, que nem dizia a Ledeci, né? A princesinha do sul, né? Que todo mundo andava de Tilbury, num vestidos espetaculares, mas, na verdade, atrás da charqueada estavam pessoas mancas, pessoas se arrastando, e eram descartadas, né? E morriam. E quem fugia para o Quilombo morria de um jeito ou de outro, porque imagina lá nessa época, o pessoal no meio do mato, sem roupa adequada, enfim. A própria professora Diana, que hoje é pró-reitora de ações afirmativas, foi uma das nossas fontes no primeiro longa. No primeiro longa, né? Então, já viemos bem cercados aí de informação. Seguras, e ela falou bastante né, da própria colonização aqui, né? Do pessoal que veio uma linha de pessoas vieram pelo litoral, que era o caminho natural, né? Porque teoricamente era só ir vindo, né? Seguindo o mar. E o pessoal que vem com as tropilhas, né? Pelo interior de São Paulo. E também os primeiros charqueadores, que são cearenses, né? São nomes de rua aí, agora não vou me lembrar o nome de uma dessas ruas conhecidas, que a partir de uma grande seca lá, os caras diziam, olha, lá no sul tem pasto natural, você não precisa plantar, não tem seca, não tem, que os bois podem vir e pastar gratuitamente no pasto. Então eles começaram a trazer, vinha alguma coisa de navio, e muitos vinham vindo, né? Tipo os bandeirantes, né, vinham tocando a tropa país abaixo para vir pastar aqui. Eles transferiram lá as indústrias de carne seca e transformaram nas indústrias de charque. A carne seca lá, ela secava por causa da seca local e do sol, e aqui, como não é seco, eles tacaram o sal, que era o que desidratava a carne, né? E que era uma técnica utilizada no mundo afora por milênios, né? Aqui sempre a coisa chega mais cruel, né? O Brasil sempre tem essa coisa da crueldade. Então não eram os moradores de outros países que faziam aquilo para a sua própria alimentação. Aqui eles escravizavam milhares para trabalhar de graça. Era outro sistema, né? Pessoal, encaminhando para o final, o programa acaba 12:30, a gente já vai direcionando para o final. Mas eu queria que vocês destacassem o que vocês esperam que o África deixe para Pelotas e para o cinema brasileiro. Eu espero visibilidade, né? Eu já comentei isso em outras entrevistas. Um objetivo grande que eu tenho enquanto produtora executiva desse projeto é gerar visibilidade para Pelotas, para Porto Alegre, para os artistas, para a região sul em si, né? Não só Pelotas, que já inclusive tem um pouco de tradição de cinema aí, né? Temos profissionais e cenários aqui, mas penso muito em tirar os nossos projetos daqui para fora, assim, né? Também por isso esse esforço grande, até mesmo de orçamento, em trazer atores de fora, para ver se a gente consegue ganhar mais espaço aí na cultura nacional, no cinema nacional em si, né? Nas produções independentes de forma nacional, né? É isso que eu tenho mais fortemente. E, claro, toda a transformação que a arte e a cultura sempre desejam despertar, né? Todo o nosso compromisso social, mas, para além disso, eu pretendo a visibilidade aí, para que os nossos projetos, dentro dessas linhas de financiamento, de editais, possam ser bem aproveitados, né?
até esse financiamento público possa nos gerar um retorno bacana aí. Eu não sei se tu quer E é isso, eu acho que essa visibilidade e esses novos tempos, assim, embora a história seja dos anos 70, né, mas contar que aqui também houve, né, a gente também fez uma pesquisa aqui sobre a resistência da ditadura militar dos anos 60, 70 e 80 aqui, existiu, embora pouco contada, né, aqui existiam muitas casas que abrigavam pessoas que estavam em trânsito, né, que estavam fugindo das ditaduras da América Latina como um todo, e os brasileiros também vinham para cá, que tinha menos repercussão, tinha menos perseguição, para poder daqui tentar ir para outro lugar. Então as pessoas fugiam da morte, né, fugiam da tortura, vindo aqui. É uma cidade que acolhia essas pessoas, escondidas, obviamente, do poder da época. Então, mostrar isso, que a cidade, ela, apesar do conservadorismo de séculos atrás, ela ainda é viva, ela pulsa, ela tenta se livrar dessa coisa. Me parece que essa coisa da negritude aqui para Pelotas é uma das cidades que mais tem negros do Rio Grande do Sul, mas tem menos visibilidade. Então, trazer essa parte pessoal da cultura e pessoal da luta aqui, e mostrar que a cidade é democrática e é plural, e sim, estamos aqui, e a arte vai contar a sua história, né? Perfeito. Muito obrigado, A pessoal. gente agradece muito a participação de vocês. Nós que sim. Nós agradecemos, por favor, apareçam lá na Casa Oca para tomar um cafezinho, conhecer os estúdios, conhecer as nossas realizações lá na pré-produção. Todos convidados, né? Espero que toda a a cidade, né? acolha aí o projeto, muita gente, como tá acolhendo. Muita gente passa lá e entra, pode entrar, tomar um cafezinho, o dinheiro é público, a gente quer fazer o melhor para a população. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa execução aí para vocês e um bom encaminhamento dessa questão da CE também, né? Tá. Boa semana. Qualquer coisa a gente volta para contar. Tá bem, isso mesmo. Combinados. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Aí a gente conversou então com o Nando Ramos e a Gabriela Barenho, que participam aí, lideram a produção do Voáfrica. Discutindo então os desafios aí para executar esse projeto, né? E destacando aí as raízes negras da história de Pelotas.